Conheça a emocionante história de Samuel, o profeta que ungiu Saul e Davi, e descubra como a fé e a obediência moldaram o destino de Israel. Neste vídeo vamos explorar a vida de Samuel, um menino nascido de uma oração e escolhido por Deus para ser profeta e juiz de Israel. Através de sua jornada, veremos como ele ungiu os primeiros reis de Israel e deixou um legado de fidelidade ao Senhor. Em Siló vivia uma mulher chamada Ana. Aflita porque não podia ter filhos, entre lágrimas, ela foi ao templo e orou ao Senhor dos exércitos: me deres um filho. Eu o entregarei a ti por todos os dias da sua vida, Deus. Ela concebeu e deu à luz um menino, Samuel, que significa pedido ao Senhor. Quando ele foi desmamado, Ana o levou ao sacerdote Eli e cumpriu sua promessa. Samuel cresceu servindo no templo, desde criança dedicado a Deus. Certa noite, Samuel, ainda menino, dormia perto da Arca da Aliança, quando ouviu uma voz misteriosa ecoar suavemente em seus ouvidos. Samuel, surpreso e confuso, o jovem levantou-se rapidamente e correu até Eli. O sacerdote que o acolhera: o Senhor me chamou? Perguntou Samuel com os olhos cheios de curiosidade. Eli, sem compreender a situação, respondeu com voz tranquila: não, meu filho, volte a dormir. A cena se repetiu por mais 2 vezes, até que Eli percebeu que era o Senhor quem chamava pelo nome do menino. Com sabedoria, Eli instruiu Samuel a responder à voz misteriosa: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Nesse momento de entrega e prontidão espiritual, Samuel recebeu a revelação de sua vocação como profeta para Israel. A partir desse encontro divino na calada da noite em Siló, a vida de Samuel tomou um rumo extraordinário e repleto de propósito. Israel vivia tempos de caos, os filisteus oprimiam o povo, a Arca da Aliança havia sido tomada e Eli, o sacerdote, estava envelhecido e cego. Nesse cenário sombrio, Samuel se destacava como um jovem dedicado ao serviço no templo. Sua devoção e comunhão com Deus chamavam a atenção de todos. Quando a notícia da captura da arca chegou a Siló, Samuel sentiu um peso em seu coração e buscou intensificar suas orações e intercessões pelo povo de Israel. Em uma noite de vigília solitária no templo, Samuel foi tomado por um profundo senso de responsabilidade diante do caos que assolava sua nação. Em meio à escuridão, ele clamou ao Senhor em favor do seu povo sofrido e oprimido. Sua fé inabalável e sua conexão íntima com Deus o prepararam para um momento crucial, a convocação do povo para se reunir em Mispa, onde Samuel intercederia em uma batalha espiritual contra os filisteus. Com coragem e confiança na soberania divina, Samuel liderou Israel em oração e sacrifício diante do Senhor dos exércitos, e naquele dia Deus respondeu com um estrondo que ecoou pelos montes de Mispa, confundindo os inimigos e cura miraculosa ao seu povo escolhido. Assim, Samuel se revelou não apenas como um profeta sensível à voz de Deus, mas também como um líder corajoso que conduziu Israel à libertação e à restauração da sua fé. Com o tempo, Samuel já estava idoso e seus cabelos brancos testemunhavam a sabedoria adquirida ao longo dos anos dedicados ao serviço de Deus. Seus filhos, porém, não seguiram seus passos de retidão e justiça, o que entristecia seu coração. Enquanto isso, o povo de Israel observava as outras nações que tinham reis e clamava por um líder visível e poderoso para guiá-los em batalhas e conflitos. A requisição do povo entristeceu Samuel, pois sabia que estavam rejeitando a liderança direta do Senhor sobre eles. Deus então disse a Samuel para atender ao pedido do povo e ungir um rei. Assim, Samuel foi enviado em busca daquele que seria o primeiro rei de Israel, marcando uma nova era na história do povo escolhido por Deus.
Saul, o primeiro rei escolhido por Samuel, era um jovem alto e forte da tribo de Benjamim. Sua jornada para se tornar rei começou de forma inesperada, quando saiu à procura das jumentas perdidas de seu pai. Enquanto percorria as terras de Israel em busca dos animais desgarrados, Saul não fazia ideia de que sua vida estava prestes a mudar para sempre em um encontro providencial com Samuel, o profeta ungido por Deus. Saul foi surpreendido pela revelação divina que mudaria seu destino. Com a unção de óleo sobre sua cabeça, Saul foi proclamado como líder escolhido pelo Senhor para governar sobre Israel inicialmente. Saul demonstrou coragem e liderança ao conduzir vitórias sobre os inimigos do povo de Deus. No entanto, sua desobediência e impaciência revelaram falhas em seu caráter que o afastaram da vontade divina. Quando confrontado por Samuel, após agir precipitadamente em sacrifícios ao Senhor, Saul recebeu a dura mensagem de que a obediência é mais valiosa do que rituais vazios. Assim, a história de Saul como rei escolhido por Samuel é marcada por triunfos e desafios morais que servem como lições poderosas sobre a importância da fidelidade e submissão à vontade de Deus. Deus enviou Samuel a Belém, à casa de Jessé, com uma missão secreta e sagrada: ungir o próximo rei de Israel. Ao chegar, Samuel foi recebido por Jessé e seus filhos, que se apresentaram um a um diante do profeta. Embora os filhos mais velhos fossem fortes e imponentes, Deus sussurrava a Samuel: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quando Jessé chamou seu filho caçula, Davi, um jovem ruivo que cuidava das ovelhas nos campos de Belém, algo especial aconteceu. Ao olhar nos olhos de Davi, Samuel sentiu em seu coração a confirmação divina. Com reverência e fé, ele pegou o chifre com óleo e ungiu Davi diante de seus irmãos atônitos. Naquele momento solene, o Espírito do Senhor desceu sobre Davi com poder e autoridade, marcando-o como o escolhido para ser o futuro rei de Israel. Assim, Samuel cumpriu, mais uma vez, sua missão como instrumento da vontade divina, preparando o caminho para uma nova era na história do povo de Deus. Após ungir Davi como futuro rei de Israel, Samuel continuou a desempenhar seu papel de profeta e juiz com fidelidade e integridade, mesmo diante das adversidades e dos desafios políticos que surgiram. Voz de conselho e orientação para o povo. Voz de conselho e orientação para o povo. Sua sabedoria e discernimento eram reconhecidos por todos, e sua influência era fundamental na manutenção da ordem e da justiça em Israel. No entanto, à medida que os anos passavam, a relação entre Samuel e Saul tornava-se cada vez mais tensa, à medida que as decisões do rei se afastavam dos princípios estabelecidos por Deus. Apesar das dificuldades enfrentadas, Samuel nunca abandonou sua missão de servir a Deus e ao povo escolhido. Sua dedicação incansável e seu compromisso inabalável com a verdade o tornaram uma figura respeitada e admirada por toda a nação até o fim de seus dias. Samuel permaneceu fiel à sua vocação divina, deixando um legado de retidão e coragem para as gerações futuras. A morte de Samuel marcou o fim de uma era de liderança e sabedoria em Israel. Seu funeral foi um evento solene que reuniu pessoas de todas as tribos e regiões do país para lamentar a perda de um profeta tão amado. Durante o cortejo fúnebre, as ruas ecoavam com cânticos e orações em honra a Samuel, cuja vida exemplar deixou uma marca indelével na história do povo hebreu. Seu túmulo tornou-se um local sagrado de peregrinação, onde os fiéis buscavam inspiração e orientação espiritual. As histórias sobre os feitos e ensinamentos de Samuel foram passadas de geração em geração, mantendo viva a memória do profeta que ungiu reis e guiou sua nação com dedicação e retidão. O legado de Samuel vai muito além de suas ações e palavras.
Ele foi um exemplo vivo de como a fé inabalável pode mover montanhas e como a obediência ao Senhor pode transformar vidas. Sua integridade e compromisso com a justiça o tornaram um farol de esperança em tempos sombrios, inspirando gerações futuras a seguirem os caminhos do Senhor. O profeta Samuel deixou um legado de coragem, humildade e amor pelo próximo, lembrando-nos da importância de permanecermos fiéis aos princípios divinos, mesmo diante das adversidades. Sua vida é um lembrete poderoso de que, independentemente das circunstâncias, aqueles que confiam no Senhor serão fortalecidos e capacitados para cumprir o propósito para o qual foram chamados. Ao refletir sobre a vida de Samuel, somos lembrados da importância de ouvir a voz de Deus e obedecer aos seus mandamentos, assim como Samuel foi um exemplo de fé e dedicação. Podemos aprender com sua história, confiar no Senhor em todas as circunstâncias. Que a jornada desse profeta nos inspire a buscar uma relação mais íntima com Deus e a seguir os caminhos da justiça e da verdade, que possamos, como Samuel, ser instrumentos nas mãos de Deus para fazer a diferença no mundo em que vivemos. Que sua coragem e compromisso sirvam de inspiração para enfrentarmos os desafios da vida com fé e esperança, sabendo que o Senhor está sempre ao nosso lado. Se você se emocionou com a história inspiradora de Samuel, não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal para mais conteúdos bíblicos. Espero que tenham gostado dessa narrativa envolvente sobre a vida do profeta Samuel, que sua história nos inspire a buscar sempre a vontade do Senhor em nossas vidas.